Do lado de cá, a gente vai bater um papo muito legal sobre consultório. No consultório, a gente conversa com os nossos queridos convidados. A gente fala, poxa vida, eu imagino que vocês escutem sempre as mesmas perguntas. E a ideia de fazer é quase um quadro aqui no programa isso, porque é muito legal, porque só eles sabem quais são as principais dúvidas que vocês aí de casa têm. É por isso que a gente criou, então, Dúvidas de Consultório e hoje com a querida Alexandra Saharovski. Bem-vinda. Boa tarde. Tudo bom? Tudo jóia. Parabéns pelo Dia da Nutricionista. Obrigada. Inclusive, pensamos nessa pauta com você, porque comemoramos essa semana o Dia do Nutricionista. E digo mais, e dou os parabéns, digo... Como é bom ter bons profissionais e ter profissionais capacitados para atender o nosso cardápio hoje, né? Verdade. Eu imagino que isso seja um orgulho. Nossa, de muito, quem hoje faz nutrição, bastante, né? Muda a vida, né? Muda a vida de todo mundo, né? Quem segue um nutricionista aí, quem procura ter uma alimentação equilibrada, variada, muda completamente a vida, né? É isso aí. Agora, Alexandra Saharovski fez aí uma listagem das principais dúvidas do consultório. Vamos colocar a primeira, diretora? Olha só. Olha o que ela escuta sempre e ela vai responder pra gente. O que comer antes de malhar? Essa é a clássica. Essa é muito clássica, Essa é a né? número 1. Principalmente a gente que atende aí os atletas, praticantes de atividade física, todo mundo quer saber o que comer antes de treinar. Tá. Né? E aí? Então, a gente tem que, assim, pensar primeiro qual que é o objetivo dessa pessoa no treino, que tipo de treino que vai ser, a quantidade de horas que ele vai treinar, né? Então, mas, assim, a resposta vai ser qual? A gente tem que pensar que a gente tem que ter um grupo de alimentos que vão dar energia, que vão ser os carboidratos, certo? Né? Então aqui a gente tem o arroz, a batata doce, a aveia, o grupo das frutas. Certo. Então esse grupo ele vai te dar energia para exercer a atividade física. Lembrando que esse carboidrato ele tem que ser complexo. Não os refinados, pão branco, de farinha branca, macarrão, né? Porque a gente tem que pensar o quê? Que a gente tem que ter energia pra gente... Durante todo o exercício. Né? E a gente já sabe que carboidratos refinados ou com alto índice glicêmico, o pico vai ter pico de glicose. Ah, entendi. Tá? Então a gente vai ter aquele pico de glicose, o organismo vai ter que liberar mais insulina, né? Quando a gente tem o pico de glicose, logo a gente tem uma queda também. Isso resulta no quê? Na fadiga, no cansaço na hora da atividade física. Entendi. A pessoa consegue fazer os 20 primeiros minutos, 20, 30 depois... minutos, aí... Vai, por exemplo, tá correndo na esteira, tá lá correndo, dá um pico da corrida, aí de repente começa a passar mal. Começa a enxergar o teto, sabe, o teto preto, escuro, começa a ficar brilhinho, tonto. ficar tonto, boca muito seca, né? Porque caiu de uma vez também. Exatamente. Assim teve a queda. Isso. Cai rapidamente. É mais ou menos parecido com o que o diabético tem, né? Então tem aquele pico e a queda. E nesse caso, a gente substitui, então, os refinados pelos integrais. Isso. Ou batata doce. Isso. Tal. Uma Agora, fruta com uma aveia, né? Tem que ter proteína Tem que ter proteína, antes. porque ela vai também garantir o seu desempenho muscular na hora da atividade física. Tá, então você sugeriu o ovo, o frango, pode ser também a sardinha, né? Que ela comentou ali. Certo. Tá? Então, uma fonte de proteína. Um suplemento, de repente, para quem não tem... Para quem não consegue, né, comer a proteína, a carne, o peixe, o frango, pode também usar um suplemento de proteína antes. Entendi. Tá? Olha que interessante. Então tem que ter os dois. Tem que ter os dois. Não é só carboidrato. Não só, proteína exatamente. E carboidrato. Exatamente. Isso a gente tem que pensar que também depende de que tipo de atividade física é. Tá. Mas o básico é esse. E a quantidade para cada um, é claro que vai depender da individualidade. Isso, da individualidade. Isso, como a gente comentou. Aí, além das perguntinhas de consultório na tela, nós fomos também saber do pessoal aí na rua para ver o que o pessoal quer perguntar para ler. Olha só o que querem saber também. Pode colocar. O que eu faço para tapear a fome? Esse é ótimo, né? Essa é ótima. Olha, é difícil, né? Mas tem dica? Tem, assim, essa é ótima, é difícil e tem várias dicas. Tem várias dicas. Então vamos começar falando do café da manhã. Primeiro de tudo, a gente tem que ter um bom café da manhã. Né? Então a gente tem que pensar que quando a gente dorme, o organismo, ele gasta energia também. Né? Então a gente acorda, assim, com menos nutrientes do que quando a gente foi dormir. Então a gente logo de cara tem que repor o que a gente perdeu no sono. Tá? Tá. Então o carboidrato, o café da manhã
tem essa função também. E aí outra coisa. Você colocou boas, excelentes, deliciosas Exatamente. opções, Então, que é a fonte de carboidrato, a fonte de proteína, aí tem o grupo de fibras que corresponde às frutas, tá? Mas o café da manhã dá para fazer de diversas formas, com vários tipos de alimentos, tá? Esse foi um exemplo clássico. Tá. Um pouquinho de cada coisa. Exatamente. E outro, o café da manhã, ele vai também te ajudar a você não chegar com tanta fome nas próximas refeições. Porque o que acontece, né? O que a gente percebe no consultório? A pessoa, ela não toma café da manhã, ela vai direto pro almoço. Então, sai na pressa para trabalhar, não consumiu o café da manhã, chegou no trabalho, aquela correria, vai comer só na hora do almoço. Na hora do almoço, o que a gente vai pensar? A gente vai estar morrendo de fome. Quer comer tudo. E os pratos vão ser aqueles que a gente já sabe como é que é. Entendi. Vai ter de tudo. Vai querer comer de tudo. E muita quantidade. Né? E muita quantidade. Então, o café da manhã dá uma base, ele sustenta Exatamente. aí para que você não chegue e não avance no almoço. Isso mesmo. É uma excelente dica. Essa é uma dica. Tem outra? Tá, tem. Diga. Tem algumas outras, né? Falar. Outra coisa, a gente tem que consumir alimentos ricos em fibras. Tá? Porque as fibras, elas vão te dar saciedade também, né? Primeiro que ela vai formar aquele gel no seu estômago, né? Quando o gel, ele demora para ser digerido, ele vai ficar ali no seu estômago, tá? Ocupando um espaço, Ocupando um espaço. A barriga não vai roncar. Não vai roncar. E vai demorar para ser digerido também. Tá. Então, a sua digestão vai ser mais lenta. Né? Tem um exemplo bem típico, assim, quando você come, por exemplo, só uma maçã, só uma fruta. Logo em seguida você vai ter fome. Primeiro que é um alimento leve, por mais que ele tenha fibra, é um alimento leve, rico em açúcar também. Entendi. Então a digestão dele vai ser rapidinha. Então tem que pensar sempre em alguma coisa com fibra. Exatamente, com fibra e com proteína. Um exemplo ótimo é uma vitamina de frutas, porque ela vai ter a proteína do leite, né? Vai ter a fibra da fruta, de repente a fibra também da aveia, da chia. Esse aqui a Sandrinha fez com o máximo isso aqui, gente. E você viu como ela incha? Imagina Olha. esse no estômago, o quanto que ele vai ocupar dentro do seu estômago. Isso aqui vira um gel. Vira um gel. Então é legal cria você colocar no café da manhã também já é legal, No café da manhã, no lanche da tarde. Tá? De repente a pessoa não tem muito tempo ali, deixa preparado, né? A vitaminazinha, né? Gostei da dica. Agora, para quem chegou agora, então, as principais dúvidas de consultório do nutricionista. O que o pessoal quer saber? Mais uma aqui na tela, vamos ver. Olha lá. Vamos lá na tela, daqui a pouco a gente põe do público. Essa da tela tá boa, vamos lá. Próxima pergunta, diretor. Foi. Aí. Carboidrato engorda. Segura, vai. Vamos lá. Pergunta clássica, vamos colocar na tela mais uma vez. Essa todo mundo pergunta. Mas peraí, carboidrato engorda? Como é que é essa história? Então, a primeira coisa que pergunto é, se eu tirar o carboidrato da minha dieta, eu vou emagrecer, né? A gente sabe que não é bem assim, né? A gente que trabalha com a nutrição clássica, a gente faz questão que o paciente, ele consuma carboidrato, porque carboidrato, ele é o principal nutriente que vai te dar energia. Sim. Tá? Então, o que vai engordar na questão do carboidrato? É a quantidade e o tipo de carboidrato, entendeu? Se você coloca um carboidrato integral, um carboidrato complexo, você não vai engordar. E as quantidades também. Agora, se você come carboidrato refinado, carboidrato de alto índice glicêmico e quantidades elevadas do que está proposto dentro da sua rotina alimentar, você vai engordar. Lembrando que não é só o carboidrato que engorda, gente. O que engorda também é o consumo em excesso de proteína, de gordura, falta de atividade física, né? Sem dúvida. Você acredita, então, que... Porque, assim, tem uma coisa também no carboidrato que eu acho interessante, que ninguém para pensar. Quando você vai... Se você quisesse pesar isso aqui, você vai pegando, você faz um prato de macarrão. Se você pesar um prato de macarrão, vai ter ali, normalmente, uns 300 a 400 gramas de macarrão. Gente, 400 gramas de macarrão são 1.600 calorias nesse macarrão sem nada. Só do macarrão, mais o molho, mais um azeite, mais um tempero, brincando, você consome 2.000 calorias. Sim, sem dúvida. Num prato de macarrão. Por quê? 1 grama desse de carboidrato a 4 calorias, exatamente. Então, eu acho que às vezes, Carol não gosta de contar caloria. Tudo bem, mas pensa na quantidade, porque isso faz sentido, né? Assim, acho que vai ter até uma pergunta de caloria, mas isso faz sentido do que você está falando, né? A gente tem que pensar, assim, em calorias, não é que vai ficar neurótico contando. Todas as calorias de tudo, né? Mas a gente tem que ter uma noção de que
quanto tem de cada caloria nos pratos que a gente consome. Porque às vezes você fala né? assim, não, mas eu comi só um pouquinho. Se você fosse pesar Exatamente. um pouquinho, Perde a noção. 100 gramas, 100 gramas já tem 400 Perde calorias. a noção. Se seu almoço Isso tinha que mesmo. ser 300, você já passou. E Uma isso loucura, acontece né? muito. Por que eu não estou conseguindo perder peso? Eu estou seguindo o cardápio, mas será que você está conseguindo seguir as quantidades recomendadas? Uma dica é o quê? A gente montar o cardápio colocando, pesando. Falando, você vai ter que comer 100 gramas de tanto, 200 gramas de tanto. Ou colheres. Ou colheres, exatamente. Entendi. Né, para a pessoa ter noção. Azeite, por exemplo. Quanto que você costuma usar de azeite? Eu rego. Tem um regar assim e tem um regar assim. Aí você você tá coloca entendendo? a quantidade de colheres. Exatamente. Que pode consumir daquele azeite. Isso mesmo. E tudo isso somadinho, bonitinho, personalizado. Personalizado. Então, o carboidrato não engorda desde que seja na quantidade certa, com um bom carboidrato. Isso, o tipo do carboidrato. Perfeito. Né? Muito bom. Próxima perguntinha é do público ou é da tela? Vamos lá. Pessoal aí que assiste Você Bonita. Quanto o que vocês tempo querem saber? depois das refeições podemos ingerir líquidos? Boa pergunta. Então, é uma boa pergunta também. E aí? E é assim, tem gente que não consegue comer sem beber alguma coisa. Isso está ligado com a questão da mastigação. Tá? A pessoa não mastiga direito e usa o líquido para empurrar a comida. Só que a gente tem que perceber que o líquido, ele também ocupa boa parte dentro do estômago. Então, o que você poderia comer, você está substituindo pelo líquido que você está tomando. Tá. Outra coisa, ele também ajuda a diluir o ácido clorídrico do estômago. Então, a sua digestão não vai ser tão eficaz quanto se o ácido estivesse ali trabalhando de forma... Então, o ideal é não comer, não beber isso. durante as refeições. Ou você toma antes, uns 30 minutos antes, ou até uma hora depois. A não ser que a pessoa tenha muita dificuldade, muito hábito de consumir líquido na refeição, você vai fazer o quê? Você vai dosar um copo e vai beber devagarinho. Mastigar bem, porque isso também ajuda na questão da saciedade, tá? Mastigar bem e tomar devagarinho. Essa coisa de matar a fome com líquido, não... Não, e é verdade, faz todo sentido. Até porque depois vai dar uma fome rebote, Vai, vai atacar, vai estar com fome exatamente. Porque você não colocou ali a quantidade de alimento que é necessário. Até para dar energia para você seguir o dia, né? Isso um mesmo. Pique, até a gente fala assim, não, mas tem que ter pique. Gente, para as funções básicas no trabalho, ter concentração, conseguir conversar com as pessoas, vai subir uma escada, vai descer, Não, vai... E outra coisa, você começa a ficar com fome, o primeiro sinal é a irritabilidade. Imagina se o seu chefe vem te cobrar de alguma coisa, você começa a dar aquelas respostas curtas e grossas. grossas. Estou com fome, mas eu não posso, porque eu sou dieta, então... Isso, não ataca, pode ser assim, né? então. O primeiro que vem pela frente. Bem lembrado. Vamos para mais uma perguntinha que dá tempo. Vamos lá. O açúcar é desnecessário na alimentação? Como é isso, Ale? Então, assim, bora tirar açúcar, o negócio não serve pra nada, como é que é? Gente, o açúcar é um carboidrato, tá? A gente tem que lembrar que o carboidrato a gente não pode tirar da dieta. Tá. Mas o açúcar, esse branco refinado, a gente pode sim tirar. Ele é desnecessário? Ele é desnecessário, porque é caloria vazia que a gente chama, tá? Ele não tem nada de nutriente aqui, é só carboidrato de alto índice glicêmico ainda. Diabético não tem que consumir, não pode consumir açúcar. E quem não tem diabetes, é tirar também. Você pode substituir pela versão do mascavo, por exemplo, que ali ele vai ser rico em minerais. Certo. Né? E tem outros também, o demerara também, né? Que ele tem alguns nutrientes também. Esse refinado é igual o sal refinado, não tem nutriente algum. Né? É então, só... Repetindo a pergunta, o açúcar é desnecessário na alimentação? O açúcar refinado é desnecessário? O branco aqui, né? O branco. Exatamente. Mascavo, demerara podem ser boas opções? Desde que você não tenha nenhuma patologia associada, um pré-diabetes. Lembrando que o açúcar em excesso, ele causa também resistência à insulina, um pré-diabetes, tá? Olha só. E então, não tem que tomar só cuidado. O refinado, o mascavo e o demerara também. Também, tá? Os alimentos de alto índice glicêmico. Tá? Então tem que tomar cuidado. Ale, amei. Vocês viram as dicas? Tem sempre que ficar ligado nas dicas, porque essas dicas mudam tudo. Numa próxima pauta, a gente vai falar de água com limão, vamos falar de berinjela. Fiquem tranquilos que a gente vai falar de tudo. Mas quem quiser entrar em contato com a querida Alexandra Saharovski, nutricionista esportiva, vou colocar aí pra vocês na tela. Tem o Insta dela, adorei que ela fez Insta, @AlePronutri, tudo junto, @AlePronutri.
Pro Nutri e o telefone 5666-1151. 5666-1151. Tá aí, todas as dicas vão estar no site. E um beijo pra Sandrinha, porque a Sandrinha arrasou nessa Ela mesa caprichou, também. Camilinha né? e Sandrinha hoje Tá lindo. arrasaram em tudo. Ale, obrigada. Eu que agradeço, Carol. E parabéns Beijo. mais uma vez pelo Dia do Obrigada, Nutricionista. obrigada. Agora, a gente volta amanhã, 12:30, com muito mais. Você bonita, te espero. Obrigada pelo carinho, obrigada pelas perguntinhas, pelas participações. Amanhã é sexta-feira, hein? Sexta-feira é bom demais. Fique com mulheres, até amanhã. Tem um feriado, né?